A gente vai conversar agora com o presidente do DAI, o João Carlos Viegas, que assumiu a autarquia recentemente e aceitou o nosso convite de participar ao vivo aqui do Informação para responder tantas perguntas dos nossos ouvintes que a gente recebe todos os dias. Presidente, muito bom dia, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês. Vamos lá, então. A primeira pergunta, não poderia deixar de ser, é sobre o rodízio de água, o racionamento, né? Chamem como quiserem, que foi anunciado pelo DAI e começa a partir da próxima quinta-feira. A região foi dividida em duas regiões, né? Abastecidas pelo Rio Batalha, 24 horas com água, 24 horas sem água. A gente vai trazer todas as regiões e os bairros e como vai funcionar esse rodízio para vocês. Mas, presidente, eu queria saber por que essa decisão foi tomada agora, qual que é o nível da lagoa de captação. No ano passado começou em maio, esse ano começou agora no finzinho de agosto, mas é sempre um motivo de transtorno para os moradores, né? Perfeito. Não, para vocês agora, a comunicação começou agora. O trabalho interno da equipe já vem um longo período acompanhando, porque a gente está sempre em torno dos 3,20 metros, que é o limite, para a gente poder ter conforto em relação à produção da água, né? Como baixou o nível e sabendo do histórico do ano passado, nós optamos por chegar na zona de conforto ainda, com 1,40 m mais ou menos acima do ano passado, para dar um atendimento adequado à população sem pânico, com tranquilidade e serenidade. Esse é o nosso objetivo. Vão ser 24 horas com água e 24 horas sem. Exatamente, corretamente. 24 horas para determinados bairros e 24 horas para outros bairros também. Já tem alternados. Alternados. Já tem alguns bairros, alguns moradores que falaram aqui para a gente que já estão sentindo essa falta de água, presidente. Vocês têm relatos dessas informações? Foi bom falar, Fernando, sobre esse relato. Eu prefiro, assim, quando houver uma situação adversa, que é o caso, né, que está faltando água, entre em contato com o 0800 771 0195. Aí o DAI tem 24 horas esse telefone para a população e dará o atendimento necessário e correto. O que eu quero dizer com isso? Por que o 0800? Porque ansiedade, angústia não vai resolver. O que vai resolver é o 0800. O 0800 desligando, nós atenderemos. Evidente que dentro das situações a gente analisa caso a caso e o foco sempre será a maior necessidade, a maior prioridade. Esse é o nosso objetivo. Todos serão atendidos. Eu te deixo bem claro com relação a isso. Agora, presidente, esse problema da falta de água nas regiões que são abastecidas pelo Rio Batalha não é um problema novo aqui em Bauru. E o que os moradores sempre perguntam é o que está sendo feito, planejado, para que esse problema acabe de uma vez por todas, para que a gente não dependa tanto do Batalha e sofra tanto no período de estiagem. Ótima pergunta. Primeiro, tem um investimento proposto de 40 milhões, no qual vai reduzir em 50%, ou seja, vai desafogar o Batalha. Porém, independente desse programa que está já em andamento, né, já está preparado para logo sair, é evidente que nós dependemos ainda dos vereadores, ainda com a votação, porém, acredito que todos terão o mesmo entendimento, atender o melhor à população. Ou seja, o DAI tem interesse, os vereadores, por sua vez, também. Então, eu vejo tranquilidade nisso. Com relação a outras medidas, a gente tem tomado outras medidas de estudo, de análise com a equipe nossa, com relação a buscar alternativas para sanear esse problema momentâneo. Ou seja, porque a obra vai ocorrer num período de praticamente 2 anos. Nesse interim, nós estamos já tomando medidas também de análise junto com a equipe técnica e atento a várias alternativas para melhorar a distribuição de água. Então a gente pode dizer que o Batalha está ali no foco principal do DAI. Sempre foi o nosso foco principal, não tenha dúvida disso. Agora eu peço licença para o senhor citou o empréstimo de 40 milhões e ontem, segunda-feira, foi sessão da Câmara e é claro que esse assunto foi muito debatido e repercutido entre os vereadores. Nós vamos ouvir algumas falas de alguns vereadores aqui sobre o assunto para voltar a discutir aqui com o senhor. Porque ontem, na sessão de segunda, 3 emendas foram apresentadas pelos vereadores Eduardo Borgo e o Locadora. Uma dessas emendas proíbe que o DAI seja repassado à iniciativa privada enquanto o município
município estiver pagando esse empréstimo de 40 milhões. Outra emenda obriga a Prefeitura a encaminhar um novo projeto à Câmara, caso sejam necessários mais recursos, e a inclusão da utilização do recurso para a perfuração dos poços, o que não existe no texto que foi encaminhado pela prefeita Sueli Rosim, como explicou o vereador Eduardo Borgo. Vamos ouvir. O que acontece? Tiveram aqui discussões, teve audiência pública falando que o dinheiro era para a perfuração de poços e criação de reservatórios, ok? Só que não tem isso no projeto. Não é isso que nós vamos votar. Então, essa é a minha dúvida. Porque no projeto está lá, para realização de obras de infraestrutura urbana. Infraestrutura urbana pode ser asfalto, pode ser galeria pluvial, pode ser calçada, pode ser tudo. Mas no projeto não tem perfuração de poços e construção de reservatórios. Não é isso que a gente vai votar. Inclusive, essa omissão no projeto que me impulsiona a apresentar essas emendas. Então, eu só queria saber, porque se for para a gente entregar, presidente, para a prefeita, assim, vota qualquer coisa, taca lá na Câmara que aprova tudo, aí fica difícil, né? Eu acho que eu quero entender isso aí. Eu imagino que todos os vereadores aqui têm essa dúvida, porque não tem no projeto, não está escrito. Já o vereador André Maldonado disse que o interesse da Câmara é claro, para que se evite a falta de água, mas que também é necessário ter clareza o que está sendo votado pelos vereadores. Complementando o que o vereador Eduardo Borgo acabou de dizer, eu sugiro que tenha uma emenda, seja de vereador ou seja do próprio Poder Executivo, deixando claro o que nós estamos votando. Eu acredito que, assim como o vereador Borgo propôs 2 emendas aqui, não há problema de propor uma terceira. E que fique claro se o fotovoltaico não faz parte, porque eu até entendo que em algum momento pode fazer parte, porque seria muito bom que o poço tivesse placa solar, até pela sustentabilidade, questão de energia e tudo, seria muito bom isso, mas se não faz parte, não tem por que estar no projeto. E nós temos que contribuir aqui para o debate para acabar com a falta de água. Esse projeto ele já foi aprovado em uma primeira situação, por uma questão de rúbrica, ele voltou para casa, por uma questão de ajuste, e fato é que já tem até um poço aprovado, em vias de contratação aí, e se esse projeto não sair, já estamos entrando em rodízio. E para onde nós vamos parar daqui a pouco? Acredito que é interesse dessa casa toda que Bauru não tenha falta de água, mas que tenha clareza também no que nós vamos votar aqui. O vereador Mané Lozila, que mora em uma das regiões afetadas pelo racionamento, reconheceu que não há informação da utilização dos recursos no processo, mas há na explicação de motivos. O Lozila falou que não faz sentido estar no governo se o recurso não for destinado à perfuração dos poços e interligação da rede. De fato, como o vereador Eduardo Borgo relatou no teor da lei, do projeto de lei, não consta efetivamente que o recurso será exclusivamente utilizado para perfuração de 2 poços, confecção de 2 reservatórios de 7.000 litros na somatória, de uma adutora de mais de 10 quilômetros para levar a água do complexo de 4 poços para até o reservatório do Alto Paraíso, na Salvador Filardi, e assim distribuir água para Vila Falcão, para Vila Junta, Vila Souto, Jardim Jussara, Parque Viaduto, enfim, não consta de fato no projeto, mas na exposição de motivos há menções nesse sentido. Esse recurso, e o que nós estamos votando aqui é uma lei autorizativa para que seja autorizado a assinatura com a Caixa Econômica Federal e liberado o recurso para prioritariamente perfurar 2 poços, porque um deles já foi licitado e saiu a licitação na semana passada, um poço em contrapartida e fazer os 2 reservatórios e a adutora. Me parece que o governo se propõe, e o DAI, a fazer isso, porque senão, por toda a amargura que a gente passa em relação à água, não faz sentido estar no governo. Então, se realmente esse recurso não for utilizado para priorizar isso para a população, não faz sentido eu estar no governo. E para encerrar a participação dos vereadores aqui desse assunto que repercutiu bastante na Câmara, antes da gente voltar a conversar com o presidente do DAI, o vereador Bira trouxe uma proposta de usar o dinheiro do Fundo de Tratamento de Esgoto para o abastecimento de água. A minha proposta em relação ao empréstimo dos 40 milhões que seriam destinados para perfuração de poços, adutoras, drenagem, seria para que o valor dos 40 milhões fosse aportado do Fundo de Tratamento de Esgoto, mediante aí uma construção legal, uma construção jurídica que fosse
possível de ser executada, junto com o Ministério Público, OAB, Câmara, o Executivo, os próprios membros do Conselho, enfim, para que a gente pudesse ter um melhor aproveitamento do valor que já foi pago pelo munícipe e não precisássemos de um empréstimo ou de um novo empréstimo para onerar ainda mais o município. Então, a minha proposta era bastante clara, uma discussão do Fundo de Tratamento de Esgoto. Caso isso não seja possível, seria sensato discutirmos com todos aqueles agentes a possibilidade de podermos fazer aportes do Fundo de Tratamento de Esgoto para tratarmos também a questão da água. Haja vista a questão da concessão e que também há, sim, finalidade diversa, segundo a lei. Vamos lá então, presidente. Acho que nem os vereadores entendem direito o que eles estão votando, a população muito menos, né? Para a gente começar exatamente, qual que é o objetivo desse empréstimo de 40 milhões de reais que está sendo analisado na Câmara? Para que vai servir esse dinheiro? É bem simples. Será executado 4 postos, serão 14 quilômetros de adutora e 2 reservatórios. O vereador Manuel falou quase que completamente, e além desse evento aí, tem mais 2 eventos já em andamento que vão complementar esse valor de 40 milhões, que já estão praticamente, aproximadamente 30 dias já está em ação, provavelmente. Então, eu digo assim, se não está escrito, conforme foi dito, eu posso afirmar, a finalidade é para esse objetivo. São os 4 postos, são os 2 reservatórios e 14 quilômetros de adutora. Sim, não há dúvida nem do DAI e muito menos da prefeita. O objetivo foi esse sempre desde o início. Vai ser para isso? Somente para isso. Não tem outra finalidade. Houve uma polêmica no projeto em relação aos painéis de energia solar, se está no projeto, se não está. Isso já em audiência anterior na Câmara, já foi esclarecido por parte do DAI a exclusão desse evento dessas fotovoltaicas, no caso, né? Já estão exclusos. Basicamente são isso que eu citei. 2 reservatórios, 4 postos e 14 quilômetros de adutora. Somente isso. Agora, o vereador Bira traz uma questão que muitas pessoas também se perguntam. O Fundo de Tratamento de Esgoto tem cerca de 300 milhões de reais, é isso, né? Por que esse dinheiro, por exemplo, pode ou não pode ser utilizado para o abastecimento de água? Esse assunto também já foi esclarecido em audiências anteriores, na qual foi bem claro. Juridicamente não pode migrar o dinheiro para essa finalidade. Ou seja, esse fundo tem uma finalidade específica. Então não pode se alterar juridicamente. Esse é o motivo. Já foi esclarecido também na Câmara esse assunto. E se por acaso houver uma mudança, se os vereadores conseguirem, juridicamente falando, podemos usar parte desse valor para o abastecimento de água? Caso juridicamente seja possível, não haveria problema. Evidente que não, mas eu vejo assim, o DAI não trabalha com caso seria possível. O DAI trabalha com fatos reais. O fato real é isso, a disponibilidade desse dinheiro com essa finalidade, ponto. Não tem outra alternativa. Ou seja, o vereador Bira trouxe essa questão, mas seria prudente que primeiro ele entrasse em contato com o jurídico da prefeitura, se informasse para saber se seria possível ou não, porque são 300 milhões de reais que estão lá guardados, não estão sendo usados para a ET e muito menos para o abastecimento de água. Falando nisso, vamos falar da ET, Estação de Tratamento de Esgoto. O edital de licitação foi relançado mais uma vez. Em que pé está isso, presidente? Foi editado novamente, agora os participantes vão fazer suas análises e vai haver a licitação normal. Um procedimento normal, como for qualquer licitação no Brasil, sem problema nenhum. E o senhor, na sua carreira, já teve diversos projetos de saneamento básico, né, no currículo. Como é que o senhor vê, nesse momento, a situação do tratamento de esgoto de Bauru e essa obra parada há tanto tempo? Olha, eu não posso me reportar ao passado, eu não conheço o passado. Então, para mim, fica difícil fazer qualquer esclarecimento com relação a isso. Eu posso dizer o seguinte, em qualquer município do país há uma necessidade de esgoto. Esse será o objetivo também de Bauru, não é diferente dos demais. Alguma pergunta em relação ao rodízio, Ronaldo? Então, presidente, voltando nessa questão do rodízio, né, foi bem apontado pela Fernanda que no ano passado o rodízio começou no final de maio e esse ano começou no final de agosto, né, três meses depois.
Mas a gente tem que levar em consideração também a questão do tempo, porque no ano passado a estiagem veio mais cedo também. Esse ano nós tivemos um frio mais prolongado, frentes frias com mais intensidade, o que aumenta a umidade relativa do ar, Como é o nome dele? Ronaldo. O que aumenta a umidade relativa do ar, e é claro que o que diminui também a evaporação da água. Nós tivemos o nível da lagoa de captação do Rio Batalha acima dos 3,20 metros por muito mais tempo esse ano do que no ano passado. Esses 3 meses a mais, né, de início do contingenciamento, eles se devem única e exclusivamente ao tempo, né, a essa mudança no tempo que nós tivemos de um ano para o outro, e esse aumento do nível da lagoa de captação do Rio Batalha por mais tempo acima dos 3,20 metros, ou ele se deve a ações realizadas pelo Departamento de Água e Esgoto para diminuir esse problema de falta d'água. Se forem ações, quais foram essas ações? Bom dia, Ronaldo. Ronaldo, houve ações, evidente, porque vamos mudar, ou seja, nós dependemos da chuva. Mas o DAI não fica só dependente da chuva, ou seja, tecnicamente nós procuramos alternativas. E essas foram providenciadas, eu não conheço a todos, porque eu cheguei agora, né? Porém, eu posso dizer assim, a parte técnica vem evoluindo alternativas para minimizar. Ou seja, esse é o procedimento que nós estamos fazendo. E com relação agora à mudança de maio para cá, as condições climáticas também foram favoráveis a esse evento de mudança de atitude em relação ao período de começar a fazer esse rodízio. E com relação também ao rodízio, nós estamos buscando outras alternativas também, como eu esclareci ainda há pouco com a Fernanda, né? Outras alternativas para minimizar também essa situação desconfortável. É importante que a gente fale sobre isso, porque assim, no final do ano passado, o Departamento de Água e Esgoto anunciou algumas medidas que seriam adotadas para evitar, né, ou melhor, para diminuir a dependência do sistema Batalha-ETA e, enfim, evitar que o rodízio pudesse acontecer. Entre essas medidas, a perfuração dos 4 poços ali na região do Val de Palmas, aliás, a perfuração do primeiro, que o início poderia ter sido final de maio, depois seria junho, depois julho, enfim, acabou atrasando um pouquinho a perfuração do primeiro dos 4 poços na região do Val de Palmas. E eu lembro que no release enviado pelo Departamento de Água e Esgoto, estava lá perfuração de 4 poços na região do Val de Palmas, além de uma série de outras medidas que serão adotadas. Eu sei que o senhor não era o presidente do DAI à época, mas eu acredito que quando o senhor chegou, o Renato Porino deve ter passado tudo isso para o senhor, dessa série de outras medidas que seriam adotadas. E dessa série de outras medidas, além da perfuração dos poços, o que a gente já tem de concreto? O próprio período que já disse, o de concreto tem. Era maio, hoje é agosto. Então, medidas houve. Então, isso não tem a dúvida. Porém, nós estamos buscando outras alternativas por sua vez também. Não é só o que já foi feito. Estamos sempre atentos e fazendo também uma melhora para que haja uma condição de eliminar esse desconforto atual. Esse é fato. O senhor pode trazer alguma medida prática? Eu sei que diversas medidas estão sendo analisadas, existe uma equipe técnica, mas alguma solução prática para o morador ficar mais tranquilo, presidente? Fernanda, até me desculpa, eu vou ter que ser bem sincero. As avaliações que nós estamos fazendo, elas têm que ser somente ficar junto à equipe técnica. Eu não procuro não vender ilusão à população. Esse é um fato. Por quê? Por que não vender ilusão? A gente busca, tecnicamente, tu busca várias alternativas e a gente vai procurar a mais eficiente de todas. Então, eu não posso destinar 4, 5 alternativas e depois não ocorrer e aí passar por uma situação de desconforto no que foi dito. Então, eu prefiro ficar na análise técnica, como está sendo feito, e quando houver um momento adequado, a solução que for adotada, nós informamos a vocês. E a população, no caso, né? Nós temos uma pergunta aqui do Carlos Oliveira. Ele fala em relação ao desperdício de água, vazamentos na rede, que o DAI, como qualquer rede de abastecimento, há esses vazamentos e essa perda de água tratada. Antes era em 40%, eu acho que esse número já diminuiu bastante, né? Continua igual, cerca de 40%. O que fazer em relação a isso, presidente, a essas perdas? Nós estamos fazendo várias medidas de análise também para esse procedimento. Isso não é um problema local, é geral. Porém, há várias alternativas de como minimizar essa situação de vazamento. E nós estamos tomando providências já imediatas. Seguramente, em médio prazo, teríamos resposta bem positiva com relação à redução drástica dessa perda.
Nas últimas semanas a gente viu ali na rua Rodrigo Romero um pequeno vazamento que se transformou num grande problema. Isso é porque a rede da cidade é muito antiga, né? Existe algum projeto para trocar parte dessa rede? A gente sabe que seria um trabalho extenso, né? Mas como é que fica essa situação, presidente? Ótima pergunta, Fernanda. Realmente, quando eu entrei, eu fiz uma análise geral, global, com relação às situações. Eu tenho 45 anos de experiência em saneamento básico no Brasil. Então, foi fácil identificar vamos assim, as situações, os diagnósticos de cada situação. E essa que tu está citando é prioridade nossa também. Estamos atendendo duas prioridades. O Batalha, que está agregado a esse programa de 40 milhões, e sanear essa mudança alternada das redes existentes. Isso é meta nossa já como objetivo, a curto prazo e médio prazo. Isso resolveria problemas do abastecimento, resolveria parte das perdas, resolveria os buracos que se abrem na cidade. É um assunto muito importante, mas que requer planejamento. E resolveria mais uma coisa, diminuiria custo operacional. Entendem mais esse item também que é importante. Nós vivemos de resultados para ampliar, melhorar, dar melhor qualidade. A melhor qualidade, onde há perdas, a gente acaba desviando os recursos para esse fim. Então, ao reduzir, ao mudar as redes, nós vamos reduzir drasticamente também esse índice de vazamentos que existe atualmente. E, presidente, só é importante que o senhor tenha falado a questão da experiência do senhor na área do saneamento básico, porque recentemente o Instituto Trata Brasil fez um levantamento com as 100 cidades mais populosas do país sobre alguns quesitos, entre eles o saneamento básico. Bauru ficou na posição de número 81 das 100 cidades mais populosas do país, ou seja, entre as 20 piores cidades mais populosas do país no ranking saneamento básico. E a gente falou com um dos analistas do Trata Brasil sobre o porquê, sobre como são esses critérios de avaliação que eles fazem. E ele falou questão de valores. Né? E uma dessas questões era que o valor ideal investido pelo município para o saneamento básico para cada habitante é de mais de R$220. E Bauru investe pouco mais de R$20 para cada habitante no saneamento básico. Por isso, ano passado era a posição de número 77, esse ano foi para a posição de número 81. Caiu 4 posições e entrou entre os 20 piores municípios. E com a experiência que o senhor tem em saneamento básico, qual seria a análise técnica de uma cidade como Bauru de estar numa situação como essa no ranking de saneamento básico? Olha, essa resposta, Roberto, é bem simples. Assim, eu não sei o critério, como foi feita essa análise, mas eu posso dizer, por experiência, conforme tu citasse. Eu acredito que o Bauru está defasado em relação à falta de esgoto, e não à falta de conduta de procedimento e ações. Ações, eu posso dizer assim, convivi em 11 estados. Em 11 estados, muitas vezes eu tomei água mineral, e aqui eu tomo água do DAI, direto. Ou seja, então eu não sei como é que foi o critério de análise, porém a qualidade de água do DAE é ótima. Ou seja, a população não precisa buscar o recurso alternativo da água mineral para poder saciar a sua necessidade. Ou seja, o DAE, pelo meu entendimento e conhecimento que eu tenho, seguramente ele está defasado em relação à análise como foi feita, a falta de esgoto. Isso sim, aí eu concordo. Com relação à parte de água, é uma dos melhores do Brasil. Eu posso dizer isso a vocês. Mas é complicado porque realmente caminham juntos, né? Tanto é que o departamento ele chama água e esgoto, então acabam caminhando juntos. Um lado pode estar muito bom, mas se o outro estiver muito ruim também fica complicado, acho que por isso a avaliação. A falta de um tratamento de esgoto, essa obra da ET atrasada, realmente é um problema gigante para Bauru, que precisa ser resolvido o mais rápido possível. Essa licitação que não anda é um problema, sem dúvida, para o Poder Executivo. Agora, presidente, nosso tempo, infelizmente, é curto. Tem uma última pergunta aqui, falando sobre a privatização do DAI. Existe essa possibilidade ou não? Olha, essa pergunta já me foi feita várias vezes. Não é da minha competência esse tipo de análise. Compete à prefeita e não a mim. Então, quando assim, eu me atenho a fatos. Como não existe o fato, não tenho como fazer qualquer tipo de análise. Perfeito. Eu vou falar aqui as regiões do abastecimento de água, do racionamento de água, que começa a partir da meia-noite de quinta-feira. Grupo 1, região da Avenida Independência, Jardim Ouro Verde e Parque dos Sabiás.
Essas regiões vão receber água quinta, sábado e segunda e assim sucessivamente. Grupo 2, que é o chamado Grupo Amarelo, região da Vila Falcão, Vila Alto Paraíso e Vila Industrial. Esses bairros recebem água na sexta-feira, no domingo e na terça e assim sucessivamente. Essas informações estão no site do DAI, estão no site da 94 FM para você consultar. E eu quero passar 2 telefones para a população importantíssimos. Dúvidas, reclamações, para você falar que está com falta d'água, pedir caminhão-pipa. Esse telefone é 24 horas, atende todos os dias e horários da semana. 0800 771 0195, 0800 771 0195. E mais uma vez, gente, uso consciente da água, o consumo consciente, seja em período de estiagem, racionamento ou não. Se você vê seu vizinho aí lavando calçada no período de racionamento, seja o período que o seu bairro é abastecido ou não, denuncie. 14 3235 6123, 14 3235 6123. Presidente, a gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando sobre os problemas aqui relacionados ao abastecimento de água e tratamento de esgoto em Bauru, mas eu agradeço o senhor ter aceitado o nosso convite e o espaço está aberto, com certeza iremos chamá-lo mais vezes. Muito obrigado pela atenção, Fernando. Até gostaria muito que falar de saneamento é uma paixão para mim. Ou seja, eu dou qualidade de vida para as pessoas. E eu não trato o saneamento como se fosse consumo somente de água. Eu trato o saneamento como um patamar, de outro patamar, saúde para a população. Então, é uma paixão que eu tenho. Eu tenho paixão pela profissão e paixão pelo aquilo que eu fiz ao longo dessa minha trajetória de vida. A gente deseja bom trabalho e boa sorte para o senhor à frente do DAI também, viu? Eu posso afirmar que nós teremos um bom trabalho e excelente sorte. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigada.